O que é considerado ejaculação precoce? A transa toda em si deveria Ter um tempo? ter um tempo? Eu tenho uma regra para esse jogo? Olha só, a regra é quando os dois se satisfazem. Se os dois se satisfazem em 2 minutos, é 2 minutos. Se precisa de 5 minutos, são 5 minutos. E se precisa de 20, são 20 minutos. Né? A ejaculação precoce, ela é um problema que afeta mais de 40% dos homens no mundo inteiro, né? E assim, alguns homens, Vanessa, eles não conseguem nem iniciar o processo sexual. Ele nem consegue iniciar, ele ejacula antes da penetração. Então, acaba sendo um grande problema. Né? Agora, é tempo, se eu duro 2 minutos, mas a minha parceira chegou ao ápice e eu tenho ejaculação precoce? Não, se os dois se satisfizeram, tá tudo ótimo. O problema é quando acontece isso, que acontece antes de algo acontecer. Né? Então, mal penetrou, já terminou, nem penetrou, já terminou. Penetrou e durou 30 segundos, a outra até fez, opa, agora que ia começar e já terminou, aí a gente tem um problema que é a ejaculação precoce. Vamos primeiro para a orientação para a mulher, porque já deve ser extremamente constrangedor para o homem passar por isso ou deixar a desejar. Sim. Então, qual deve ser a atitude dela nesse momento? Assim, olha, a mulher, ela tende às vezes até a se sentir culpada por isso. Né? Será que sou eu o problema? Não é. Tem que conversar com ele. Se você ou tem se um achando o máximo, dizendo, nossa, olha, eu sou irresistível. Exato, também pode ser que isso aconteça. Mas aí, assim, ó, você vai ficar sempre assim? Né? A ver navios? Não tem como. Então, você precisa conversar com ele. Olha, amorzinho, eu estou percebendo que isso está acontecendo, a gente precisa procurar ajuda. Né? A pessoa pode procurar um terapeuta sexual, um psicólogo especialista na área da sexualidade, um urologista. Hoje tem medicações que ajudam, mas não ajudam todos. Tem homens que tomam medicação e resolve o problema dele. Tem homens que tomam medicação, não resolve. Tem homens que tomam medicação e apresentam outro problema, que aí ele não ejacula nunca, que também é um problema. Então, a melhor solução é procurar um profissional da psicologia que vai entender por que isso está acontecendo e o que pode ser feito. Existem técnicas para treinar esse processo de demorar um pouco mais, porque o homem, às vezes, ele não conhece o próprio corpo. Sempre foi assim, desde o início foi assim. Outros homens, Vanice, por algum problema na vida pessoal, profissional, um momento estressante da vida dele, ele passa a ficar muito ansioso na vida e passa a ter ejaculação precoce também. Né? Então, assim, são vários os motivos que podem levar alguém a... Tem um reflexo lá. Tem um reflexo Não significa, então, que a pessoa que tem ejaculação precoce sempre tenha tido ejaculação precoce. Tem os que foi desde sempre e tem os que começam a ter em algum momento da vida deles, por algum motivo. Né? Antes tinha uma duração boa e depois começou a ter... não dura nada, né? E aí começa a ter problemas na relação com a parceira. Então, tem que ver o que está acontecendo. Porque uma disfunção sexual, ela pode tanto afetar a pessoa, a autoestima da pessoa, a autoconfiança, desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Fazer com que ela fuja do ato sexual em si, para não Eles fogem. Então, assim, homens solteiros que evitam conhecer mulheres, ter relacionamentos. Eu tenho alguns que eles falam assim, até eu converso lá pelo Tinder. Mas depois, quando é para um encontro, eu invento desculpas e não vou, porque eu tenho medo. Né? Eu tenho medo porque eu sei que eu vou passar vergonha. Olha só que coisa triste. Então, a pessoa ela passa a viver isolada para não se relacionar. E aquele que está num relacionamento, às vezes ele evita ter relação com a esposa, com a namorada, para também evitar de passar esse constrangimento, né? Uma mulher que tem um parceiro assim, ela tem que conversar, incentivar ele a procurar ajuda, né? O que não pode? Levar um pouco com bom humor também. Levar com bom humor, não jogar tudo assim, ó, se vira, problema é seu. Isso dê um jeito. Dê um jeito, eu não quero nem saber. Não dá para ser assim, né? Parceria é em tudo, inclusive numa dificuldade. Eles têm tranquilidade para falar com uma sexóloga sobre isso? Isso é bem importante, Vanice. Assim, ó, quando um homem marca uma consulta com uma sexóloga, ele já sabe que ele vai lá para falar sobre sexo. Então, ele chega um pouco mais tranquilo. E porque eu tenho muito paciente que faz terapia,
com um psicólogo, né, que não é especialista na área, e ele fala, eu não tenho coragem de falar com ela ou com ele sobre esse assunto. Então, eu vim aqui, né? Então, assim, vou na sexóloga, eu sei que é sobre isso que eu vou falar lá. Então, eles se sentem um pouco mais confortáveis. Por que vale a pena o esforço? Que tipo de feedback você já teve? De gente que encarou, colocou, sim, eu tenho, né, admitiu, tenho o problema, vamos lá, vamos, né, preciso administrar. Isso, assim, ó, foi, procurou ajuda, se dedicou, porque tem isso também. Não é o sexólogo que faz o milagre, né? É a pessoa, então a gente sugere a técnica. Se ele praticar a técnica, ele vai ter ótimos resultados. É maravilhoso, você falou de feedback, assim, às vezes o paciente volta dali 15 dias e eu já percebo que ele está com a carinha melhor. Né? Tá, a resposta está no semblante. Sim, se funcionou, isso. Aí eu falo, como é que tá? Ele fala, nossa, doutora, eu fiz as técnicas que a senhora mandou e, meu Deus, já tô vendo o resultado. Não tá ainda como eu queria, mas eu já tô bem melhor. Nossa, minha esposa tá feliz. Isso é muito legal. Nossa, é um feedback maravilhoso pra gente, né? E tem aquele também que não se dedica, né? E aí ele volta, então não consegui, eu fiz só uma vez, não fiz direito. Então aí vai prolongar por mais tempo aí o seu problema. Demora mais para chegar lá. Demora mais. Ou então, às vezes, acontece da parceira não querer participar, porque é muito importante quando a parceira é parceira nessa hora também. Vamos fazer as técnicas juntos? A tendência dele ter maior resultado é bem maior, sabe? Porque se ele faz sozinho, é uma coisa só dele ali. Então, ele tá meio que no controle. Quando ele tá com ela... O cenário muda. Muda. Tem envolvimento emocional. Então, bagunça. E aí, às vezes, ele não consegue. Então, é muito importante que ela ou ele, né? Também não são só heterossexuais que têm esse problema. Então, estejam ali com o seu parceiro, dando maior força. Aí, sim, a tendência das pessoas se tornarem mais felizes aí vai ser grande. A pessoa nessa ansiedade talvez possa achar inteligente pular a preliminar. Exato. Para, né? Enfim, o que você sugere? Assim, olha, Vanice, a preliminar para alguém que já é precoce, ela vai fazer com que ele seja mais precoce ainda, porque a excitação vai crescer e quando chegar no momento ele não segura. Inclusive é técnica, uma das técnicas quando eles começam evite um pouco de preliminares até você chegar num certo controle. Quando você começar a ter um certo controle, você vai começar, claro, a retomar as preliminares, que são importantes também. Mas é claro que isso não é só evitar a preliminar que vai resolver. Então, tem outras coisas que precisam ser feitas, ok? Então, assim, evitar sempre não é o que precisa, porque a preliminar ela é muito importante. Mas, para alguém que está tentando um autocontrole, às vezes pular nesse momento de treinamento é uma das técnicas que a gente recomenda. Se precisar de medicamento também, é a sexóloga que Não, indica? é o urologista, né? Porque nós, sexólogos e psicólogos, não podemos receitar medicação. Então, é um urologista ou um psiquiatra que vai receitar. Por quê? Porque é um ansiolítico. É um medicamento que as pessoas vão tomar para ansiedade, ela vai tomar e vai ajudar nesse processo. Mas, como eu falei, não é com todo mundo que funciona. Eu tenho muito paciente que está tomando a medicação e diz, não adiantou nada, não está resolvendo, né? Então, não desista. Não desista. Temos outras coisas, por isso que é importante o treinamento, a questão comportamental. Você tem que reeducar, sabe? Reeducação alimentar? Sim. Então, tem reeducação o prazer sexual. A sério, levar a vida sexual a sério. Exato. Assim como se a pessoa vai para o exterior, ela vai aprender a falar outra língua. Exato. Né? Enfim. Aprender. Você aprende a dirigir, para você sair, dirigir teu carro. Enfim. Tudo exige um esforço e para isso não é diferente. Né? Eu sempre digo assim, você quer ficar com aquele corpo saradão, você não tem que treinar todo dia? É a mesma coisa. Se você quer deixar de sofrer com esse problema, precisa se dedicar. Não tapar o sol com a peneira. Exato. Muita gente que toma remédio para calvície sente reflexos também na vida sexual negativos, tá? Reflexos negativos. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Silene é sensacional. Toda vez que ela vem aqui, ela faz com que mulheres deem um toque depois para os maridos na hora do almoço.
Enfim, dê um jeito de encontrar o momento certo também, de falar sobre o tema, para não assustar. Essa não é a intenção.